Bernard Ebbers geria um motel e dava aula de educação física numa cidade pequena do Mississippi, quando decidiu, num guardanapo de restaurante, entrar no negócio de revenda de linhas de telefonia de longa distância. Corria a década de 1983. A empresa nasceu pequena, quase amadora, batizada de Companhia de Descontos em Longa Distância. Ninguém no setor levava Ebbers a sério, ele não entendia de telecomunicações, não tinha formação técnica e vinha de uma vida de empregos improváveis, leiteiro, segurança de boate, treinador de basquete universitário. O que ele tinha era instinto de vendedor cru e uma obsessão só: crescer rápido, comprar concorrentes, nunca parar de comprar. Durante a década seguinte, essa obsessão virou estratégia oficial da empresa. Ebbers passou a comprar empresas menores de telecomunicações, uma atrás da outra, pequenas provedoras regionais, redes de fibra ótica ainda em construção, empresas de internet que mal tinham receita. Cada aquisição era financiada com ações da própria companhia, que àquela altura já tinha trocado o nome comprido original por um mais ambicioso WorldCom. E cada aquisição fazia o mercado acreditar ainda mais na história por trás do nome, a de um pequeno operador do interior do Mississippi que estava construindo, tijolo por tijolo, um império de telecomunicações capaz de rivalizar com as gigantes tradicionais do setor, empresas com décadas de história. E infraestrutura consolidada. Uma das aquisições mais importantes desse período trouxe para dentro da WorldCom a UUNet, uma das principais espinhas dorsais da internet americana ainda em formação, o tipo de ativo que anos depois se provaria mais valioso do que qualquer linha de telefone tradicional. O ápice, porém, veio com a compra da MFS Communications, dona de uma das maiores redes de fibra ótica dos Estados Unidos, e depois numa disputa pública contra uma gigante britânica de telecomunicações, vencida à base de uma oferta em ações agressiva demais para qualquer rival recusar. A aquisição da MCI Communications, a segunda maior operadora de longa distância do país. Wall Street aplaudiu de pé. As ações da WorldCom dispararam, entraram nos principais índices do mercado americano e viraram queridinha de fundo de pensão a investidor de varejo. Ebbers, o ex-treinador de basquete do Mississippi, virou capa de revista de negócios comparado a magnatas lendários do setor de telecomunicações. A empresa chegou a valer, no auge, mais do que a soma de várias gigantes tradicionais de telecomunicações somadas. Ebbers tomava empréstimos pessoais bilionários, usando as próprias ações da WorldCom como garantia, para financiar rancho, fazenda de madeira e outros negócios paralelos, numa aposta silenciosa de que o preço da ação só subiria ano após ano para sempre. Só que o mercado de telecomunicações estava prestes a virar do avesso. A bolha da internet começou a estourar, e com ela veio a descoberta de um problema estrutural do setor inteiro. Tinha sido construída fibra ótica demais, por empresas demais, ao mesmo tempo. Havia capacidade de rede sobrando por todo o país, mais linhas do que qualquer economia conseguiria usar tão cedo. A demanda que justificava anos de aquisições simplesmente não vinha no ritmo prometido aos investidores. As receitas da WorldCom começaram a desacelerar, e pela primeira vez em quase 2 décadas, Ebbers não tinha mais nenhuma aquisição nova para comprar tempo e disfarçar o problema. E foi aí que a engenharia contábil entrou em cena, sob pressão para manter o preço da ação e com ele o valor das garantias dos próprios empréstimos pessoais. A diretoria financeira da WorldCom, liderada pelo diretor financeiro Scott Sullivan, começou a maquiar os números trimestre a trimestre. A técnica, internamente, ganhou até apelido "fechar o buraco". Custos operacionais do dia a dia, como o aluguel de linhas de outras operadoras para completar ligações de longa distância, deixaram de ser lançados como despesa do trimestre corrente. Em vez disso, foram reclassificados como investimento de capital, como se fossem a construção de um ativo novo que se paga ao longo de vários anos, e não um gasto que precisa ser descontado do lucro imediatamente. Na prática, isso significava inflar o lucro artificialmente, trimestre após trimestre, sem que nenhum dólar a mais estivesse de fato entrando no caixa da empresa. Bilhões de dólares em despesas comuns foram escondidos dentro de planilhas de investimento, enquanto o resultado apresentado aos investidores continuava parecendo saudável, até robusto, justamente na hora em que o setor inteiro derretia ao redor da WorldCom. Era uma mentira contábil, sustentada por outra mentira contábil, mês após mês,
com pouquíssimas pessoas dentro da empresa sabendo do tamanho real do buraco que estava sendo tapado. A fraude começou a desmoronar por dentro, não por fora. Uma auditora interna chamada Cynthia Cooper, desconfiada de lançamentos contábeis que não faziam sentido nenhum, passou a investigar por conta própria, trabalhando de madrugada para não levantar suspeita, revisando sozinha bilhões de dólares em registros sem avisar a diretoria do que estava fazendo. O que ela encontrou foi um esquema de bilhões de dólares em despesas disfarçadas de investimento, grande o suficiente para reescrever, sozinho, o resultado financeiro de anos inteiros da companhia. Cooper levou as provas direto ao comitê de auditoria do conselho, contornando a própria cadeia de comando que deveria ter identificado o problema muito antes dela. A notícia veio a público em pleno verão de 2002. A WorldCom foi obrigada a admitir publicamente que tinha inflado seus lucros em mais de 11 bilhões de dólares, na época, a maior fraude contábil já descoberta na história corporativa americana. Scott Sullivan foi demitido no mesmo dia. Ebers, pressionado pelo conselho, já tinha renunciado ao cargo de presidente semanas antes do escândalo estourar publicamente, oficialmente por diferenças de visão estratégica, um eufemismo que escondia um colapso muito maior. As ações, que um dia chegaram a valer mais de 60 dólares, despencaram para poucos centavos. Semanas depois, a WorldCom entrou com o maior pedido de recuperação judicial já registrado na história dos Estados Unidos até aquele momento, envolvendo mais de 100 bilhões de dólares em ativos. O estrago não ficou só no papel. Dezenas de milhares de funcionários perderam o emprego de uma vez. Muitos tinham boa parte da própria aposentadoria investida em ações da empresa onde trabalhavam, que da noite para o dia viraram praticamente pó. Fundos de pensão, pequenos investidores e fornecedores inteiros levaram prejuízo em cadeia. A confiança do mercado americano em balanços corporativos, já abalada por outro escândalo contábil gigantesco meses antes, ruiu de vez e por um bom tempo, a auditoria virou palavra de desconfiança automática em qualquer relatório de resultado. Bernard Ebers foi julgado e condenado por fraude, conspiração e falsificação de documentos contábeis. A sentença foi de 25 anos de prisão, uma das penas mais duras já aplicadas a um executivo por crime financeiro na história dos Estados Unidos. Ele cumpriu a maior parte da pena antes de ser liberado por motivos de saúde já debilitada, e morreu poucos anos depois. Scott Sullivan, que colaborou com a investigação e testemunhou contra o próprio ex-chefe, recebeu uma pena bem menor. Cynthia Cooper, a auditora que puxou o fio da meada praticamente sozinha, virou símbolo nacional de integridade corporativa, reconhecida ao lado de outras duas mulheres que expuseram fraudes corporativas na mesma época, como uma das pessoas do ano por uma das principais revistas de grande circulação do país. O escândalo da WorldCom, somado a outros da mesma safra, forçou o Congresso americano a aprovar uma das leis mais rígidas já criadas para a governança corporativa, exigindo que executivos assinem pessoalmente pelos números que apresentam ao mercado, sob risco de responder criminalmente se mentirem. Sobre a saúde financeira da própria empresa, a lição que sobrou não é sobre telecomunicações, nem sobre fibra óptica, nem sobre fusões. É sobre o que acontece quando o crescimento vira o único objetivo de uma empresa, o preço da ação vira o único termômetro de sucesso e a contabilidade deixa de medir a realidade para simplesmente confirmar a história que os executivos já tinham decidido contar para o mercado, não importa o que os números reais estivessem de fato mostrando.